Tive um sonho muito estranho depois de uma aula de história, e agora não consigo parar de pensar nisso. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Manuel, tenho 18 anos, moro no sul do Brasil, numa cidade pequena cercada por morros e plantações de milho. Meus avós paternos nasceram em Portugal, na cidade de Freixeira, uma vila típica do interior, onde as casas são de pedra, as ruas são estreitas e o tempo parece andar mais devagar. Eles sempre contaram que, em 1967, uma enchente terrível atingiu o lugar. Choveu por dias sem parar, e a água subiu tanto que cobriu as janelas das casas. Quando a água baixou, a vila estava destruída. Foi então que decidiram vir para o Brasil, recomeçar a vida do outro lado do oceano. Eu cresci ouvindo essas histórias. Meu avô falava com um sotaque carregado e um brilho nos olhos, como se ainda pudesse ver a cidade antiga, e dizia que as memórias da terra natal nunca se apagam. Talvez por isso eu sempre tenha tido um fascínio por história, especialmente por Portugal, e lembrava com saudosismo como era a vida antigamente. Atualmente estou terminando o ensino médio, e estudo em uma escola de ensino integral. Saio de casa pouco depois das 7 da manhã e só volto perto das 6 da tarde. Ontem, uma sexta-feira, o dia parecia mais longo do que o normal. Estávamos revisando matérias para o Enem, e a última aula do dia era justamente de história. O professor fez uma revisão geral, começando pela chegada dos portugueses, passando pelas capitanias hereditárias, o ciclo do pau-brasil e o início da colonização. Eu estava exausto. Minha cabeça latejava, e por mais que eu tentasse me concentrar, as palavras do professor iam ficando distantes, misturadas ao som do ventilador da sala e aos cochichos dos colegas. Não via a hora de ir para casa, tomar banho e dormir. E foi exatamente o que fiz. Mal encostei a cabeça no travesseiro e apaguei. E é aqui que tudo começa. Eu sonhei, e parecia um sonho lúcido. Eu estava em um barco. Mas não era qualquer barco, era uma caravela portuguesa. As velas estavam enfunadas pelo vento, o mar era de um azul profundo, e o ar tinha aquele cheiro de sal e madeira molhada. Ao meu redor, homens gritavam ordens em português antigo, com palavras que eu não entendia muito bem. Quando olhei melhor, vi um homem alto, com barba e olhar firme, vestido com roupas de tecido grosso e um colar de cruz dourada. Era Pedro Álvares Cabral. Ao lado dele, um outro homem mais magro, de semblante pensativo, segurava uma pena e um pergaminho. Era Pero Vaz de Caminha. Eles falavam sobre a viagem. Cabral dizia que não era a primeira vez que estavam ali, que já tinham vindo antes, mas que agora buscavam entender o que tinha acontecido com a terra que haviam encontrado. Eu não entendia muito bem, mas Caminha dizia que ainda não sabiam como chamar aquele lugar. Mencionavam nomes antigos, falaram de Pindorama, da ilha de Veracruz, da terra dos papagaios. Nenhum parecia definitivo. De repente, um dos tripulantes gritou algo apontando para o horizonte. Uma fumaça escura se erguia no céu, tão espessa que parecia uma nuvem de tempestade. Cabral ordenou que seguissem naquela direção. O barco começou a balançar mais forte, e eu senti o vento frio batendo no rosto. A cada rajada, ondas de calor e frio se alternavam, como se o próprio ar ao redor estivesse confuso, ora queimando minha pele, ora gelando o sangue nas veias. Quando finalmente nos aproximamos da costa, o que vi me fez gelar. Não havia mais floresta, nem verde, nem pássaros. Tudo estava queimado. Um deserto de cinzas se estendia até onde os olhos podiam ver. O fogo havia consumido a mata, as árvores, os animais. Aquele paraíso tropical descrito nos livros não existia mais. Descemos da caravela, uns 40 homens ao todo. Caminhamos pela terra quente e escura, com fumaça saindo ainda do chão. Em alguns pontos, pequenas brasas brilhavam sobre os troncos carbonizados. Cabral olhava em volta em silêncio. Caminha, com a pena ainda na mão, tentava anotar algo, mas a expressão no rosto dele era de puro espanto. Subimos até um morro, e lá de cima, eu percebi que reconhecia aquele lugar. Era o que hoje chamam de Pão de Açúcar. Do alto, víamos a costa toda destruída.
Um vento quente soprava, trazendo o cheiro amargo de queimado. Cabral ficou em silêncio por um tempo, depois disse, com a voz trêmula: de tudo que vimos antes, só sobraram brasas. Caminha respondeu, ainda olhando para o horizonte: de fato, senhor. Só sobraram brasas. Isso aqui virou um Brasil. Cabral encarou por alguns segundos, e depois repetiu, quase num sussurro: Brasil. Então será Brasil. Vamos chamar esta terra de Brasil. Nesse momento, o vento soprou forte, e as brasas no chão brilharam de novo, como se reacendessem. O crepitar do fogo se misturou com o barulho das ondas, e eu senti um calor subindo pelas mãos. Foi quando o despertador tocou. Acordei suando, com o coração acelerado. O som do mar ainda ecoava na minha cabeça. Fiquei sentado na cama por alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de sonhar. Era só um sonho, mas parecia tão real. Passei o dia inteiro pensando nisso. O mais estranho é que o sonho fez um tipo de sentido simbólico. O nome Brasil vem, segundo o que aprendemos, do pau-brasil, a madeira avermelhada que lembrava o fogo. Mas e se, em algum ponto, a origem do nome tivesse outro significado, uma história perdida, apagada pelos séculos? Não sei explicar porquê, mas desde então o nome do nosso país me soa diferente. Brasil passou a ter um peso maior, quase como uma lembrança ancestral. E, sinceramente, eu não consigo deixar de pensar se aquilo que vi no sonho não foi uma espécie de memória que veio de algum lugar, como se o inconsciente tivesse me mostrado algo que não está nos livros. Talvez tenha sido só o cansaço, talvez uma coincidência, ou talvez, quem sabe, existam histórias que o tempo preferiu esconder. E você? Já teve um sonho assim? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Esse sonho do Manuel parece mais uma viagem através do tempo do que um simples sonho. O mais curioso é como o inconsciente criou uma explicação poética e simbólica para a origem do nome do país, como se ele tivesse acessado um fragmento de memória coletiva escondida entre séculos de história. Há algo profundamente metafórico nessa ideia de brasas que não se apagam, um ciclo de destruição e renascimento que ecoa com a própria trajetória do Brasil. Talvez o sonho esteja dizendo que somos uma terra que, mesmo quando devastada, continua viva sob a cinza, esperando o momento certo para reacender. Que o nome Brasil não é apenas sobre uma árvore, mas sobre a capacidade de resistir, de manter o fogo aceso dentro do que parece acabado. No fim, o mais impressionante é perceber como a mente humana pode transformar um simples conteúdo de aula em uma narrativa ancestral, quase espiritual, lembrando que as histórias que nos formam não estão apenas nos livros, mas também no que o inconsciente insiste em nos mostrar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.